Olá, olá, aqui é o Ricardo Novaes, muito bem-vindo ao canal Amigo Violão. Esse é um vídeo bem especial porque eu estou trazendo uma convidada especialíssima, a professora Flávia Gonzaga. Ela é professora de violão, ela trabalha como violonista, compositora há 35 anos, tem uma formação musical que passa pelo curso técnico do Instituto de Artes da Universidade Federal de Goiás e é pós-graduada em práticas musicais pela UNB. E ela vai trazer para a gente aqui algumas coisas muito legais, porque ela tem uma atuação muito bacana ali no grupo de professores do Amigo Violão, nosso grupo fechado, e ela usa o nosso método, tem o Provic, e vem atuando dessa forma com seus alunos e também criando suas próprias estratégias, o que é muito importante. Todo professor tem que também buscar essas estratégias e ela é uma pessoa que dá exemplos disso. Então, recentemente ela colocou alguns materiais no nosso grupo fechado e eu pude pôr em prática eu mesmo com meus alunos, né? Porque esse é um momento muito único que a gente está vivendo. Essa questão de ter que dar aulas à distância, muitas vezes para quem trabalha com criança, é bem desafiador, né? Então, por exemplo, trabalhar violão com crianças novinhas de 5 anos, por exemplo, para muita gente é uma coisa assim, uma aberração. A gente do Amigo Violão já vem trabalhando, mostrando maneiras de fazer isso. Agora, quando a gente se defronta com essa questão de ter que dar aulas assim pelo computador, aí entram novas coisas, novos desafios para a gente vencer. Então, sempre cada um dando as mãos um para o outro, a gente vai vencer mais rápido. E é por isso que eu trouxe a Flávia, porque ela, daquelas, vamos dizer assim, que tem aquele famoso jeito com criança, né? Muito criativa. E eu pensei, bom, ninguém melhor do que ela mesma para poder trazer esses insights, esses conhecimentos para a gente. Então, eu convidei ela e agora eu dou a palavra para Flávia. Flávia, conta para nós aí como é que você tem trabalhado violão com crianças e principalmente utilizando assim essas ferramentas online. Isso aí, a palavra agora é com você. Sim, Ricardo, essa é a pergunta que não quer calar. A gente se viu aí nos últimos dias desafiados, né? Principalmente como eu, que nunca tinha dado aula online e nem se imaginava fazendo isso. Mas estamos aí. Então eu quero passar para vocês o que eu tenho descoberto nessas últimas 3 semanas. Essa é a 4ª semana que eu estou dando aula online. Primeira coisa que eu queria dizer para você, professor, que ainda não começou, não fique com medo, tá? A gente aprende fazendo. E foi assim que eu aprendi. Na primeira semana eu fiquei realmente quebrando muita cabeça como que eu ia fazer, principalmente sabendo que não dá para a gente tocar junto com o aluno e sabendo da idade das crianças, né? Eu tenho alunos muito pequenininhos, de 5 anos, então eu precisava pensar em alguma coisa. Então eu vou compartilhar com vocês aqui e quero dizer que é uma alegria muito grande fazer isso. Eu fiquei muito feliz de poder ajudar alguns colegas já lá no nosso grupo e dizer também que eu sou muito fã do trabalho do Ricardo. Faço questão de dizer que eu uso muito o método dele e gosto também de fazer algumas criações aqui que eu vou mostrar para vocês. O primeiro recurso que eu usei, eu achei que deu muito certo, é esse aqui, ó. A aula já começou lá, a criança está do outro lado da tela e você fala de repente: oh, tem alguém aqui querendo te ver, querendo te conhecer. Ô, Juca! Juca! Acorda! Aí o Juca aparece. Juca, você não tá vendo que nós temos visita, Juca? Ei! Olha lá, olha de perto. Oh! Quem é? Ué, pergunta o nome dele. Qual o seu nome? Hã? Que legal, que nome lindo! É o nome do meu irmão. Campeão? Toca. Também. Ah, que legal! Será que você pode tocar pra mim? Eu amo essas músicas. E nisso a criança já sorriu, já interagiu, né? Eu tenho alunos aí que se o Juca não entrar na aula, dá problema. Então é uma coisa que deixa a aula mais alegre, né? Uma segunda coisa que eu usei, aí é uma criação, porque tinha a questão do delay, né? Quando a gente está dando aula online, às vezes tem esse pequeno atraso
na resposta, dependendo até da conexão da internet, a resposta é um pouquinho mais dificultosa, né? Então eu criei essa música aqui para poder trabalhar com as cordas soltas. No caso, o Mi, dá para trabalhar o Mizão e o Si também, se quiser. Que diz assim: estava o cachorro com seu violão, tentando encontrar o Mi. A criança responde lá: o Mi. Estava o leão com seu violão, tentando encontrar o Mizão. O Mizão. Estava a tartaruga com seu violão, tentando encontrar o Si. O Si. E por aí vai. Aí, nessa questão dos bichos, você pode jogar na tela, para quem usa um dispositivo que tem esse recurso, você pode jogar na tela os animais com o violão na mão, e de repente você pode pedir para a criança escolher qual animal ela quer naquele momento. Eu quero o leão. Aí você coloca o leão na história. E assim ela vai entrando na história, vai brincando, e é impressionante, elas nunca mais esquecem o que você, né, quer ensinar, que são as notas das cordas soltas. Uma outra coisa que deu muito certo, uma outra criação também de cordas soltas, que dá para fazer à distância, é também ensinando as cordas soltas do violão. Quando a criança é muito pequenininha, aí você tem que pedir ela para passar o dedinho aqui, porque ela não consegue, como as maiores, fazer, né, cada dedo numa corda e o polegar. Então, você pode fazer com as crianças um pouquinho maiores, né, dessa forma com os dedos, ou adaptar para as menores, que diz assim a música: vamos juntos aprender, cada corda tem um nome, e contamos do agudo pro grave, as 6 cordas chegou sua vez. Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mizão. O aluno responde: Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mizão. Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mizão. Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mizão. E o legal dessas músicas é que a gente trabalha vários parâmetros da música, né? A questão do ritmo, a questão a criança ter que esperar a vez dela de tocar, isso é interessante também. E aqui no violão ela trabalha, que é o movimento da pinça, né? Você pede ela para tocar, no caso da primeira música, ela tocar com o polegar, aqui o Mizão, e quando for aqui o Mizinho, ela tocar, eu brinco muito que é o fura-bolo, né? Eu faço assim na câmera, é o fura-bolo. O que mais? Tem mais uma aqui que eu queria mostrar para vocês, que fala das partes. Aquele aluno que está bem no comecinho aprendendo sobre as partes do instrumento, eu também tenho uma música para ensinar as partes de uma forma bem invertida. Inclusive eu aprendi isso com a minha grande amiga Giannis Valadares, um abraço aí para ela. Ela que me ensinou a importância e o valor disso, né? Você poder ensinar através da música. É um ensinamento que nunca mais eles esquecem. E nem a gente também, né? Quando a gente aprende alguma coisa pela música. Que diz assim, tá em sol. O violão tem boca, mas não fala. O violão tem braço, mas não abraça. A mão com 6 tarraxas ele tem, pra segurar as cordas muito bem. E tem muitas casinhas onde mora, em cada uma delas uma nota que eu vou aprendendo muito bem. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e o Si também. Então essa é uma música que você pode cantar ensinando, né? E tem dado muito certo também. As crianças não esquecem mais o nome das partes do violão. Agora falando um pouco de jogos, né?
Uma coisa interessante que na nossa área, para o violão, a gente não tem tantas opções, né? Se você for buscar por jogos, brincadeiras, você não encontra tanto como você encontra no piano. E esses dias eu assisti uma aula da minha filha com uma grande colega minha e amiga também, a Lívia Rezende, um abraço para ela também. E aí eu estava observando minha filha tendo aula com ela e eu vi que ela estava fazendo um jogo envolvendo o dado. Aí eu falei, Aí dali eu tive uma ideia. Falei, o dado tem 6 números, o violão tem 6 cordas, logo. E então eu tive a seguinte ideia. Eu fui na internet, procurei o molde de um dado. É muito fácil encontrar, e aqui você só precisa de uma cola branca, uma impressora, né, para imprimir. Mas quem não tem impressora, não tem como fazer isso, também, até o Ricardo que me deu essa dica, nós temos o dado online, que você pode digitar e jogar o dado na hora da aula, né? Colocar na tela enquanto está dando a aula. Também tem essa opção. Aí o que eu faço com as crianças menores? Eu jogo o dado, o número que sair é o número da corda. Ela tem que tocar a corda, né? Se a criança já sabe o nome da corda, ela pode tocar e dizer o nome. Então, aí a gente coloca um tempo para deixar mais animado. Você tem 2 segundos, vai apertar a campainha. Aí você pode inventar várias coisas a partir daí. Além das cordas, você pode também trabalhar as casas. Você pode dizer para a criança, escolhe aí uma casa de 1 a 3. Eu quero a casa 3. Então, você caiu 5, então na corda 5, casa 3. Que nota é essa? Isso para as crianças que já estão aprendendo as notas, né, no violão. Agora, as crianças menorzinhas, você pode só pedir para indicar a casa, né? Vai jogar aqui, ó, aqui no caso vai ter até a 6ª casa. E as crianças menorzinhas também, você pode pedir para ela contar as casas. Elas adoram contar, isso é uma coisa que eu tenho descoberto. Elas adoram contar e mostrar que sabe contar. Então você pode, conta aí quantas casas tem um violão, ela vai contar lá até o finalzinho. E aí você pode usar esse recurso também. Deixa eu ver. As crianças maiores, voltando a crianças maiores, você pode trabalhar com dado a questão do automatismo das notas. Você joga o dado. No caso, antes disso, você vai explicar para ela a seguinte regra. Nós vamos colocar aqui no quadro, você pode usar o quadro branco ou usar um quadro, enfim, papel até, para colocar em frente à câmera. Você vai colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é o número do dado. Cada número corresponde a uma nota. Então, o 1 é o dó, o 2 é o ré e assim por diante. O número que eu sortear aqui, por exemplo, caiu 6. O 6 vai ser o lá. Você vai ter que dizer para mim, em poucos segundos, quem é o vizinho de baixo, quem é o próximo vizinho. Então, por exemplo, caiu aqui o 6, ele vai ter que falar, é o sol e o si, né? E assim por diante. Eu fiz isso com uma criança de 10 anos e ela curtiu demais e aprendeu, né? No final da aula, ela tinha muita dificuldade, no final da aula ela já estava craque já. E uma coisa que você pode incrementar, essas crianças maiores também gostam de fazer um desenho assim. No caso dela, coloquei a forca, né, que é mais divertido. E, enfim, deu muito certo a questão da forca, né? À medida que ela ia errando, ia fazendo as perninhas, os bracinhos, né? E as crianças menores ainda têm esse recurso do desenho. Você pode abusar dos desenhos. Voltando lá à questão dos jogos, né? Você pode pintar. Tem vários sites de colorir na internet que você pode jogar na tela. E à medida que a criança for acertando, você pode ir pintando uma parte de um super-herói, um carrinho que ele gosta, né? A gente tem que procurar descobrir aquilo que mais interessa a criança, né? E aproveitar disso para colocar na nossa aula. Então, terminando, eu só queria enfatizar que nenhum recurso substitui o afeto e a brincadeira, né? Então é isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que tenha contribuído de alguma forma. E mais uma vez, muito obrigada aí, Ricardo, pela oportunidade. Um abraço. Ok, Flávio, muito obrigado pela sua contribuição. Muito bacana, viu? Receber os seus insights torna
esse momento de aprendizados muito rico. Eu acho que a gente deve sempre dar ouvidos aos nossos colegas. Tem gente que dá ouvido para todo mundo, menos para quem mais pode ajudar a gente, que são o quê? Nossos colegas, pessoas que enfrentam as mesmas dificuldades que nós. Então, eu vejo que é uma atitude muito nobre, dar ouvido, né, a quem está à frente da gente em uma coisa ou outra. E eu parabenizo você que está aqui nesse vídeo justamente buscando aprender, buscando entregar o que tem de melhor aí para os seus alunos de violão. A gente nunca deve achar que sabe tudo, né? E a Flávia, eu agradeço especialmente, viu, Flávia Gonzaga, pela sua participação, pela sua dedicação às crianças, pela sua dedicação à sua profissão. Eu tenho certeza que quando a gente faz com amor, quando a gente faz buscando realmente cativar os nossos alunos, a gente também, por consequência, cativa os pais, cativa o coração dessa criança que mais pra frente vai se lembrar com carinho da música e não com trauma. Então é por isso que eu vejo que é tão bonito e tão necessário a gente ter assim essa atitude proativa para aprender, proativa para trazer o melhor. É isso aí. A você que está assistindo, eu quero dizer o seguinte: volte sempre aqui ao canal, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos, porque eu tenho certeza que pode ser muito útil para todo mundo que está trabalhando, inclusive com quem não é violonista também, professores de música, professores de inglês, professores de seja lá o que for, que estiverem trabalhando com crianças. Algumas coisas que foram faladas aqui também são úteis para professores de outras áreas, tá bom? Então é isso aí. Tchau, tchau!